ouvintes. Então tem vários assuntos aí que nós podemos conversar, mas, por exemplo, acho que é um assunto importante, isso aí que a mídia está falando, que o Bolsonaro, que o Mauro Cid disse que Bolsonaro fez reunião com a cúpula militar para avaliar golpe do país. Essa é a expressão que se formatou na imprensa. Não tem golpe nenhum. O que o Bolsonaro, e preste atenção porque poucas mídias, poucas emissoras, poucos jornais, tá? Vamos falar sobre isso aí. Convencionou-se na mídia tradicional falar em golpe. E tem as manchetes. Em delação, Mauro Cid revela que Bolsonaro fez reunião com cúpula militar para avaliar golpe. Defesa de Bolsonaro diz que ele jamais compactuou com o golpismo, em referência à delação premiada de seu ex-ajudante de ordens. Após ex-ajudante de ordens de Bolsonaro dizer que ex-comandante tratou sob golpe, Marinha afirma que é fiel ao cumprimento da lei. Saiba quem é o almirante Garnier, apontado pelo ex-ajudante de ordem de Bolsonaro como apoiador da ideia de um golpe. Então, delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid divide governo Lula. Então, começar a examinar isso aí, ó, que diz o seguinte, ó. Em depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante do presidente Bolsonaro, né, informou que o presidente discutiu com o comandante das Forças Armadas a possibilidade de um golpe. A informação foi revelada pela jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, e Aguirre Talento, do UOL. Bom, nós sabemos que são jornalistas militantes, né? Não dá para... né? Então, revelado. O fato foi revelado por Cid em depoimento à delação premiada fechada com a Polícia Militar. O militar afirmou aos investigadores que participou da reunião. Conforme essa afirmação aí, além de Bolsonaro e o Cid, a reunião contou com a presença da cúpula das Forças Armadas e de ministros da ala militar. A pauta foi uma minuta que abriria a possibilidade de intervenção. Caso fosse colocado em prática, o plano de golpe impediria a troca de governo no Brasil. A defesa de Mauro disse que os depoimentos são sigilosos e que, por isso, não confirma o conteúdo. Mas as jornalistas, entre aspas, né, já estavam dizendo que é golpe, já. E botou na Globo, é golpe. E a macacada vai atrás. Segundo o jornal, o Globo, o tenente-coronel relatou ainda que o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do presidente. Já o comando do Exército afirmou que não embarcaria no plano golpista. O almirante Almir Garnier dos Santos foi exonerado do comando da Marinha no dia 30 de dezembro. Numa quebra de protocolo, ele não compareceu à cerimônia de posse do seu sucessor, que é o atual comandante da Marinha, Marco Sampaio Olsen, no dia 5 de janeiro. A Marinha disse ontem que é fiel no cumprimento da lei e que a opinião de um oficial não reflete o posicionamento da força. Na nota, a Marinha afirmou que não teve conhecimento do conteúdo da delação do tenente-coronel Cid.
Consciente da sua missão constitucional e de seu compromisso com a sociedade brasileira, a Marinha Brasileira, permanente e regular, Instituição Nacional Permanente e Regular, reafirma que a pauta de sua conduta é pela fiel observância da legislação, etc. Tal. Ela reitera ainda que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento da força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir. O Exército também divulgou nota, já que o trecho da delação do Coronel Cid falava dos comandantes das Forças Armadas. Em consequência, a força não se manifesta sob processos apuratórios em curso. O Exército ressaltou que respeita a lei. Por fim, cabe destacar que a força pauta sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência. Mauro Cid já deu pelo menos 3 depoimentos para a Polícia Federal, somando mais de 23 horas. O acordo de colaboração de Mauro foi fechado pela Polícia Federal e homologado no dia 9 deste mês pelo ministro Alexandre de Moraes. Vocês notaram aqui a notícia? O acordo de colaboração é porque tem diferença em delação premiada de colaboração premiada. Tem diferença. Delação premiada, tu precisa provar o que tu estás depondo para as autoridades. Colaboração premiada é diferente. Você garante pelas autoridades algumas prerrogativas, mas, por exemplo, você não pode se negar a prestar depoimento em alguma comissão parlamentar. Por exemplo, apenas um detalhe. Quando foi homologado o acordo de colaboração do Mauro Cid, concordado pela Polícia Federal e homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, no mesmo dia o Cid foi colocado em liberdade provisória. Ele estava preso desde maio, acusado de fraudar o cartão de vacina do Bolsonaro. Ele foi afastado do cargo que ocupava no Exército, está usando tornozeleira eletrônica e cumpre uma série de outras medidas cautelares, como a proibição de deixar o país, usar as redes sociais e ter porte de arma. O inquérito das milícias digitais foi aberto em 2021 pelo ministro Alexandre de Moraes e apura a existência de uma organização criminosa de forte atuação digital para minar o Estado de Direito. A investigação, desde o início, em 2001, girou em torno de aliados de Bolsonaro e, ao longo do tempo, foi se desdobrando. Bom, isso aqui são as notícias, né, que tem aí. Mas agora vamos o que houve nesta reunião. Os advogados do Jair Bolsonaro divulgaram um comunicado em que negam a participação de Bolsonaro em qualquer movimento ou projeto sem respaldo legal ou que afrontasse o Estado de Direito democrático. Tanto que o Bolsonaro sempre disse que ia jogar dentro das 4 linhas. O posicionamento é uma resposta, o posicionamento aí dos advogados do Bolsonaro é uma resposta à repercussão da revelação de que Mauro Cid, o tenente-coronel, teria dito à Polícia Federal que Bolsonaro realizou reuniões com a cúpula das Forças Armadas para articular um golpe contra o resultado da eleição de 2022. São os advogados do Bolsonaro que estão dizendo isso aí. A defesa do presidente Bolsonaro, diante das notícias veiculadas pela mídia na data de hoje sobre o suposto conteúdo de uma colaboração premiada, esclarece que, durante todo o seu governo, jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, dentro das 4 linhas. Jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição
por consequência, o Estado democrático de direito. Reitera a nota que o Bolsonaro vai tomar medidas cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que porventura extrapolem o conteúdo de uma colaboração. Vejam bem, nunca foi delação premiada, é colaboração, que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer teve ainda acesso. Veja bem, a defesa não teve acesso. A colaboração premiada. Eu estou tentando montar o quadro para vocês que estão me acompanhando aqui. A defesa do Bolsonaro, que é a primeira que tem que saber, não teve acesso à colaboração premiada. Mas as repórteres, fulano aqui, Bela Megali e Aguirre, talento do UOL, um do Globo, do UOL, já tiveram, né? Já foi revelado aqui que o Bolsonaro participou com as Forças Armadas de um golpe. A defesa não sabe, mas essas duas jornalistas, sob rigorosa suspeição, evidentemente, como plantadoras de notícia, então plantaram essa notícia, né? Então tá aí. Então tá aqui, ó, vamos ver. Os advogados não tiveram acesso à colaboração premiada do Bolsonaro. Veja bem, em depoimento, a Polícia Federal, o Mauro Cid disse que o Bolsonaro discutiu com o comandante das Forças Armadas a possibilidade de um golpe. Então, na verdade, o que o Bolsonaro se reuniu com as Forças Armadas foi para discutir a possibilidade de se aplicar o artigo 142 da Constituição. Então, foi isso que foi. E o que diz aí o artigo 142? É a possibilidade. As Forças Armadas, esse é o artigo 142 da Constituição, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, o que significa, então, que o papel e função das Forças Armadas é o seu comprometimento com a garantia da ordem constitucional. E há quem diga que as Forças Armadas não podem atuar como poder moderador, e sim defender a democracia e suas instituições brasileiras. Mas aí é que entra os detalhes. E se a democracia e as instituições democráticas estão ameaçadas? Quem é que entra como poder moderador? Então, não é prevista a autorização de uma intervenção militar. Mas, diferente do que pode ser imaginado, não é prevista a autorização de uma intervenção militar. Mas acontece que, no momento em que a democracia e as instituições democráticas encontram-se, estou falando em tese, encontram-se ameaçadas, ora, é para isso que existe o artigo 142. E quando as instituições democráticas e a democracia podem estar ameaçadas? Quando, por exemplo, existe, eu estou falando em tese, a suspeita de uma grande fraude numa eleição presidencial. Estou falando em tese. É aí que entra o artigo 142. E foi aí que o Bolsonaro se reuniu para discutir. É possível isso? Foi isso. Então não foi nenhuma tentativa de golpe. Tanto não foi golpe que as Forças Armadas disseram que não é possível. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eu acho que dá, né?
Por favor, eu estou falando para pessoas de altíssimo nível. Então não houve tentativa de golpe como quer parecer a imprensa velha. O que houve foi a dúvida que o Bolsonaro tinha diante da pressão de milhões de pessoas na rua, e as pessoas pedindo, aí essa sim, pedindo intervenção militar. Esses milhões de pessoas pediu, tanto que acamparam na frente dos quartéis. Isso levou o Bolsonaro quieto, e todo mundo reclamou, pô, o Bolsonaro não fala. O Bolsonaro se reuniu, sim, com os comandantes militares, levantando a possibilidade da aplicação do artigo 142, porque no seu entendimento, com aqueles milhões de brasileiros nas ruas, eles achavam que a democracia estava ameaçada pelo que se falava nas redes sociais de uma fraude eleitoral. Aí ele fez a reunião e os militares decidiram que haveria a posse do Lula. Então não houve tentativa de golpe nenhum. O que houve foi uma reunião para se discutir a possibilidade da aplicação constitucional, porque o artigo 142 é da Constituição, e eles disseram que não. Os militares disseram que não, que iam dar posse. Então, eu não sei se é difícil entender isso aí, né? Porque tem a pergunta, em quais casos é legítima a atuação das Forças Armadas? Né? Há casos específicos em que a lei prevê a intervenção militar, como em casos de ameaça externa contra o país, exemplo de guerra contra o país, claro, assim como a garantia da lei e da ordem dos poderes constitucionais ou auxílio a grandes eventos, por exemplo, Copa do Mundo. Cabe ao presidente da República decretar uma intervenção federal, porém o processo não é definido somente pelo chefe do Executivo. Havendo justificativa para um decreto de intervenção federal, o Conselho da República e o Conselho da Defesa são consultados e, por fim, o decreto deve passar por aprovação no Congresso Nacional. Então veja que as garantias democráticas estão muito bem sedimentadas nessas instituições. Agora, o artigo 142, ele já foi aplicado no Brasil? No dia 16 de fevereiro de 2018, Michel Temer decretou intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, com previsão de término no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Aí o decreto nomeou o general Souza Braga Neto, né, por cargo. O quadro era de instabilidade na segurança pública do Estado. Nesse sentido, o governo, então, do Temer relata que seu objetivo era reduzir os índices de violência e criminalidade e fortalecer as instituições de segurança pública, como Polícia Civil e Militar, assim como valorizar a autoridade dessas entidades. A medida adotada surgiu, então,